E claro, falar desse resultado importante do Botafogo na casa do Vasco. Boa noite, Dani. Oi, Karine, Felipe, boa noite para você. Era a vitória do Botafogo como visitante. O clássico ficou marcado por essa confusão no final. A polícia ainda está separando as pessoas que estavam nessa briga para saber se alguém vai precisar ser levado para prestar esclarecimento ou não. Daqui a pouco a gente atualiza para vocês a situação fora das 4 linhas. Mas dentro das 4 linhas, primeiro e segundo tempos completamente distintos. Desde o início já ficou clara a proposta do Botafogo, que veio aqui para se aproveitar da bola parada e dos contra-ataques. Foi assim que marcou os 2 gols da partida, que vocês já mostraram por aí, e abriu no primeiro tempo uma vantagem, aproveitando o time do Vasco completamente desorganizado. Era até difícil, a gente quer ver o jogo de cima aqui da arquibancada, né? Conseguir entender o que eram as linhas de marcação do Vasco da Gama. Mas isso foi o primeiro tempo, porque no intervalo o Zé já fez uma substituição. O Fabrício era vaiado desde os 25 minutos de jogo pela torcida. Ele entrou no lugar do Henrique, que estava suspenso pelo 3º amarelo. E o Ramon, que não tinha condição de atuar os 90 minutos, entrou no intervalo e isso mudou um pouquinho ali o meio-campo do Vasco. Claro, outros jogadores também melhoraram de produção. Foi o caso do Pikachu, que apareceu um pouco melhor. E no segundo tempo, o Vasco tomou conta da partida. Foi mais ao ataque, organizou melhor as jogadas. E o Andrei, logo aos 7 minutos, fez o gol do Vasco no jogo. Marcou o golaço dele, volante ali de fora da área, mas o placar acabou assim 2-1, porque o Botafogo passou a truncar a partida, tanto que ali por volta dos 25 a 28 minutos, em 3 jogadas diferentes, foram 3 cartões amarelos, de tanto que o Botafogo tentava parar o ataque do Vasco depois que ele se organizou em campo. Mas não deu tempo de empatar, não deu tempo de virar, o torcedor sai bastante insatisfeito. Essa foi a 5ª vez que as equipes se enfrentaram nesse ano, né, de 2018, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas também lá atrás pelo Campeonato Carioca. O Botafogo foi campeão nos pênaltis em cima do Vasco da Gama e agora consegue a primeira vitória como visitante, fechando essa série de 5 encontros em 3-2 para o Botafogo. O Botafogo na próxima rodada enfrenta o Ceará em casa. O Vasco vai até Minas Gerais pegar o Cruzeiro numa situação bastante complicada. Os 2 times com desfalques, dessa vez pior para o Vasco da Gama. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Daniela Boaventura. Esse foi o primeiro reencontro de Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro desde a decisão do Campeonato Carioca. Botafogo que estava sem vencer há 3 partidas, Felipe. Isso mesmo, e com essa vitória o Botafogo agora é o 11º colocado, o Vasco da Gama na 12ª posição. E você viu ali na tela 52 gols sofridos pelo Vasco nessa temporada. Convenhamos, no mês de junho é bastante coisa. Agora a gente vai subir um pouquinho mais nessa tabela de classificação. Vamos falar do líder. Confronto das 2 maiores torcidas. O Valentim já está começando a falar e a gente acompanha aqui no Central Fox. Que análise você faz desse tipo de coisa? Boa noite a todos. Olha, a nossa preparação para esse jogo, ela foi... A gente precisa repetir ela mais vezes. É muito difícil, porque a gente teve um campeonato, jogos anteriores, que a gente fazia, virou uma identidade do Botafogo, essa pegada, essa organização. E nós vínhamos cobrando isso. Nós tivemos algumas partidas que nós oscilamos um pouco, não conseguimos ser tão brilhantes, foi até o termo que eu usei em algumas coletivas, e a nossa pegada não estava sendo tão forte como foi hoje. Então, a nossa preparação para o jogo, ela foi antes da primeira vaia que aconteceu com o Fabrício. Aqui atrás, Valentim. O Jean fez seu primeiro jogo como titular e acabou fazendo uma partida muito boa. Foi muito importante naquele gol que saiu logo no iniciozinho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do desempenho dele. Deu para ver exatamente isso que você está falando, um Botafogo diferente, principalmente no primeiro tempo, mas um segundo tempo, um time que parecia um pouco mais cansado, que aproveitou um pouco mais o contra-ataque. Queria que você falasse do Jean e sobre a situação de jogo, se foi realmente isso que aconteceu. O Jean está de parabéns como todos. Eu dei os parabéns ali para eles, de coração mesmo, porque foi uma entrega muito forte contra um Vasco da Gama aqui, que é muito difícil jogar. Acho que só foram 2 resultados negativos nos últimos 10, 11, não me lembro agora, porque eu até ouvi alguma coisa aí de vocês jornalistas. Até me perdi na pergunta, desculpa. O nosso segundo tempo, a gente queria jogar mais no campo ofensivo do Vasco da Gama. Difícil. Para você manter um ritmo forte de marcação, você precisa ficar um pouco mais com a bola. Porque
porque senão você vai fazer um jogo de muito sacrifício quando a linha é muito baixa, né? E o Vasco conseguiu fazer o gol no começo do segundo tempo, e a gente tinha conversado no intervalo para que nós conseguíssemos jogar um pouco mais no campo deles. Isso faz com que nós descansemos um pouco mais, né? E a gente não estava conseguindo jogar. Então, hoje a gente conseguiu fazer um jogo com menos posse, menos jogo no campo do adversário, mas foi um time muito organizado defensivamente e, repito, ganhar aqui é muito difícil. Então, todos de parabéns. Vitória é muito importante. Boa noite, Alberto Valentim, aqui atrás. Durante a semana você usou muito a palavra atenção e equilíbrio. E hoje, defensivamente, como você acabou de dizer, a equipe do Botafogo foi muito bem com a entrada do Jean ali, fechando o meio-campo junto com o Rodrigo Lindoso. O que fazer para manter esse equilíbrio durante a sequência do Campeonato Brasileiro? A gente... poucas partidas nós não tivemos equilíbrio, poucas partidas nós não fomos tão organizados. Nós voltamos a fazer isso. Nós fizemos contra o São Paulo, que foi um time organizado, foi um time que tentou jogar. Nós tivemos mais posse com o São Paulo, não com zagueiros. Nós procuramos ter mais posse com o São Paulo lá dentro do Morumbi, procurando jogar. Eu vou até fugir um pouquinho da sua pergunta rapidinho, senão depois eu acabo me esquecendo. Você falou um pouco de arbitragem no último jogo. Eu queria dar os parabéns para o Klaus nessa partida, porque atuação segura, ele faz com que o jogo fique tranquilo para ambas as partes. Sabe? Não tem polêmica, não tem discussão, não tem lance polêmico, porque ele é muito seguro, ele foi muito seguro e passou essa tranquilidade para todos. Sabe? Então, eu queria parabenizá-lo pela atuação dele. Equilíbrio, a gente estava fazendo partidas equilibradas, perdemos um pouquinho em algumas partidas, voltamos, como eu falei, contra o São Paulo e conseguimos fazer isso aqui agora. Essa é a identidade do Botafogo que a gente precisa ter até o final do ano. Roberto, você concorda que o Botafogo jogou de uma forma recuada, explorando os contra-ataques? E será essa a tônica do time no restante do campeonato? Não, a gente não joga para jogar jogar em contra-ataque. Tem partidas que você... entendam bem o termo, sofrer um pouco na fase defensiva, que é essa linha baixa que a gente não conseguia jogar no campo do adversário, como eu falei antes, mas a nossa ideia é de fazer com que, para que a equipe defenda bem, mas quando tivermos a posse de bola, jogarmos um pouco mais, que foi hoje, né? Mas tem jogos que não conseguem fazer isso aí, pela necessidade da vitória do adversário, pela pressão que o adversário tem que exercer sobre o time que está jogando fora de casa, que nosso caso hoje. Então, tem jogos que não dá para fazer isso. O importante é fazer uma fase defensiva de qualidade, mesmo que ela seja um pouco mais baixa do que a gente tinha proposto e quisto para o jogo. Valentim, o Botafogo não vinha de bons resultados, alguns desempenhos também contestados. Qual é o tamanho do alívio que essa vitória dá para você e para o elenco também? Eu falei na minha coletiva que era uma vitória importante. Para o moral, ela é importante também. Claro que é. A gente está aí, dá mais tranquilidade para trabalhar, os jogadores ficam mais confiantes, a gente está ganhando mais jogadores. Hoje, foi citado o Jean aqui, que foi a primeira partida como titular, mas é muito importante para a nossa classificação também. A gente consegue se distanciar, eu falei na coletiva, dos últimos 4 colocados, e consegue automaticamente, falei isso na coletiva, que a gente consegue se aproximar mais no grupo lá de cima. Valentim, boa noite. Você falou agora há pouco, né, o quanto é difícil ganhar aqui em São Januário, e ao mesmo tempo vocês conquistaram os primeiros 3 pontos fora de casa nesse Brasileirão. A importância de conseguir essa vitória aqui e agora voltar a jogar em casa. Eu tinha falado que para você fazer um campeonato com objetivos importantes, você tem que vencer em casa, logicamente, mas precisa de pontos muito importantes fora também. E ganhar aqui não é fácil, é um clássico, é um adversário que estava tentando buscar a vitória de qualquer maneira. Então, 3 pontos valiosíssimos para a gente, para aquilo que a gente quer do campeonato. Ô Valentim, boa noite, tudo bom? Você falou que você vem ganhando, hoje você ganhou jogadores novos, né? Você falou Eu queria que você falasse um pouquinho do Aguirre, jogador que começou jogando pela primeira vez, é um jogador que tem uma expectativa muito grande pela torcida. Não sei se você conversou com ele depois do jogo, ele saiu com certeza fisicamente, né? Queria que você falasse um pouquinho do Aguirre, do que ele representa, o que ele pode ser importante para o Botafogo nessa sequência. Só para entender bem,
todos estão de parabéns, mas eu vou citar nomes aqui porque não gosto muito de ficar citando um ou outro, porque a vitória foi muito coletiva. Mas, se falando de ganhar jogadores, nós ganhamos a Aguirre, sim. Nós ganhamos o Jean, que não tinha iniciado. Mas nós ganhamos o Moisés também, que está recuperando a forma física dele. Talvez seja um dos jogadores com mais força. Com mais força, e a gente precisa com que ele recupere isso aí, que vai nos ajudar muito. Então, o Léo Valência muito bem, só para ficar citando aqui, eu tenho que citar os 11, os 14, os 23 que vieram, o pessoal que não veio, difícil deixar o Marcelo Benevenuto fora, os meninos da base que treinam lá, enfim. Então, todos de parabéns. Valentim, tivemos um jogo com 2 tempos distintos. O Botafogo comandou muito bem as ações no primeiro e no segundo o Vasco. Você acredita que esse predomínio do Vasco já era o Botafogo administrando o jogo e o placar, ou era o ímpeto do Vasco que estava muito grande mesmo no segundo tempo? A gente não queria administrar o resultado. Se vocês lembrarem das minhas substituições, eu não fiz substituição para deixar o time mais recuado. É que eu falei antes, é que a gente não conseguia jogar no campo do adversário. Para que você consiga fazer com que essa linha suba, fazer com que nós nos cansemos menos, você precisa ficar com a bola. Senão você tem que fazer uma fase defensiva, por isso que eu usei o termo sofrer. Mas a nossa ideia era a pedido meu durante o primeiro tempo e no intervalo é que nós conseguíssemos jogar um pouco mais, que não aconteceu, mas o futebol é isso aí, tem dia que você não consegue jogar e precisa fazer uma fase defensiva de muita qualidade, como foi feita hoje. Valentim, parece que teu time está entrando numa curva ascendente de rendimento, pelo menos minha impressão. No jogo contra o São Paulo já jogou bem, perdeu a chance em lances polêmicos, enfim, de conseguir um bom resultado contra o São Paulo, que estava muito bem. E hoje mais um jogo muito bom, especialmente no primeiro tempo, muito competente, seu time taticamente saindo bem nos contra-ataques. Você está vendo isso? E qual foi o diferencial dessa preparação que você falou na sua primeira resposta, dessas semanas, e agora, de repente, o time ganha em rendimento São Paulo e hoje? Nós precisamos, eu usei o termo identidade do Botafogo, nós precisamos continuar assim. Amanhã, 9 horas da manhã, estamos lá, no Newton Santos, para treinarmos. Falei agora, eu não falo, vocês já ouviram falar isso, eu não falo depois de jogo. Treino muito importante para a gente, para aqueles que jogaram mais, para aqueles que jogaram menos e não jogaram, para a preparação do jogo contra o Ceará. Então amanhã 9 horas, todo mundo lá para a gente treinar forte, recuperarmos o máximo esses jogadores que jogaram mais, para quarta-feira a gente fazer um jogo crescendo como a gente tem feito, como você citou, nessas 2 últimas partidas. A última aqui vai liderar a sala pro Vasco, tá? Valentim, o programa No Mundo da Bola está fazendo uma pesquisa essa semana e eles gostariam que eu repercutisse com você. A pergunta é a seguinte, fica à vontade, tá, para responder. Da nova geração de técnicos, quem será o próximo medalhão do futebol brasileiro? Pergunta difícil. Está vindo uma geração muito boa. É muito importante lembrar também os treinadores que estão mais tempo na estrada, que eu tenho muitos amigos, pessoas com que eu aprendi muito, pessoas com que eu fiz estágio quando eu parei de jogar. E como todo mercado, como todas as áreas, seja ela dentro do esporte ou não, abre oportunidades, portas para as pessoas que estão começando. E está sendo assim no futebol, com uma aceitação muito boa. Não vou citar ninguém aqui, mas está vindo uma geração aí com muita vontade de fazer carreira importante também. Obrigado, gente. Boa noite. Ouvimos o técnico do Botafogo, Alberto Valentim, vitória importante do Glorioso, 2-1 para cima do Vasco da Gama em São Januário, o time que no meio de semana foi citado, o jogo contra o São Paulo, no Morumbi, 3-2, sendo derrotado, e agora com esse triunfo chegando à 12ª colocação. Mas a gente já havia falado do Flamengo, que joga amanhã. Bom, o jogador do Botafogo. Satisfeito de sempre estar preparado para ajudar a equipe do Botafogo. No jogo passado também estava preparado para ajudar, apesar que o placar a gente estava perdendo o jogo e você entra numa situação onde a gente está ganhando de 1-0 para ajudar a equipe é de extrema importância, porque você tem que manter a qualidade, manter o ritmo, e acabou que
tomei um cartão amarelo muito cedo e isso faz com que eu me segure, me prenda um pouco mais na partida, evite fazer algumas coisas, mas eu fico satisfeito e feliz que a gente conseguiu a vitória. E foi uma partida hoje que teve dois tempos bem diferentes, né? O Botafogo mais agressivo no primeiro tempo e no segundo o Vasco voltou melhor do intervalo. Como é que vocês viram essa diferença de dois tempos e a conversa com o técnico Alberto Valentim para poder depois contornar essa situação no segundo tempo que o Vasco voltou mais ofensivo a campo? A gente sabia que a equipe deles vinha, né, para cima da gente, então a gente suportou, a gente jogou como equipe, né, temos que enaltecer a nossa vitória, porque toda a nossa equipe jogou muito, batalhou, buscou o resultado, né, se fechamos na hora que tinha que se fechar e na hora de atacar a gente aproveitou da melhor maneira, né, tivemos um segundo tempo, né, onde a gente defendeu mais, jogamos um pouco no contra-ataque, mas nós temos que enaltecer que nossa equipe jogou como equipe. Bom, qual o sabor da vitória? Vocês já tinham se enfrentado no estádio Newton Santos, no Maracanã, onde até o Botafogo foi o campeão, mas na casa do Vasco em São Januário. Importante, né? A gente vem de alguns jogos onde a gente não vinha jogando bem, não estava conseguindo atuar de uma melhor maneira possível e conseguir uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro é de extrema importância, dá muita moral para todos os jogadores e que a gente continue com essa vontade, com essa pegada, que tem um jogo importante em casa agora. Aí o atacante do Botafogo, Rodrigo Pimpão, ao longo de todo o Central Fox será assim, iremos várias vezes a São Januário, zona mista, coletivas, daqui a pouco também o técnico do time derrotado, Vasco da Gama, o Zé Ricardo. E nesse embalo de Campeonato Brasileiro a gente mergulha com outros clubes. Chiesa, que marcou o primeiro gol do Botafogo no clássico contra o Vasco. Daniela Boaventura está acompanhando. Vitória do Botafogo, primeira como visitante, jogando aqui em São Januário, em cima de um rival que vocês já enfrentaram outras 4 vezes esse ano, né, Chiesa? A gente vem dando sorte contra o Vasco, a gente sabe que é difícil jogar aqui. A gente vem com o propósito de marcar a equipe deles e deixar os zagueiros jogarem e sair no contra-ataque, porque a gente tem um ataque rápido. E a gente conseguiu no primeiro tempo, conseguimos fazer 2 gols. E aí no segundo, a gente nos 10, 15 minutos ali do segundo tempo, a gente diminuiu um pouco a marcação, eles vieram para cima porque é natural. Eles vinham para cima mesmo para tentar diminuir o placar, mas a gente conseguiu neutralizar eles, conseguimos até tentar fazer o terceiro gol, mas é mais importante que a gente conseguiu vencer fora de casa, conseguimos jogar, acho que para mim, uma excelente partida hoje e conseguimos uma vitória muito importante. Fala um pouquinho pra gente como é que é a sua, o que o Valentim pede da sua movimentação junto com o Aguirre, porque hoje foi o primeiro jogo dele como titular, ele já tinha dito que achava que dava pra colocar os dois juntos, vocês trocando um pouco, e hoje a gente viu um pouco disso, né? O que o Valentim pede exatamente pra quando o Aguirre estiver em campo, o que você tem que fazer? Como você falou, a gente tem que procurar ali dentro de campo, tá revezando um pouco. Hoje ele começou o jogo pela direita aberto, e aí no segundo tempo ele veio um pouco pro meio. E a gente tentou revezar um pouco, deixando ele um pouco mais à frente, porque ele também é o primeiro jogo que começa jogando, não está na forma física ideal, e a gente procurou ali no segundo tempo deixar ele um pouco mais à frente, a gente viu um pouco mais para trás para tentar armar um pouco as jogadas, a gente conseguiu ali, em algumas jogadas conseguiu trabalhar junto, mas o mais importante é que o Botafogo fez uma grande partida, conseguiu uma excelente vitória, e ele vai durante os jogos pegando o ritmo da equipe e nos ajudar muito ainda. O Valentim falou essa semana que precisava de um Botafogo organizado e concentrado para sair com a vitória. No final a gente viu ali um pouco do desgaste físico pesando, né? Vocês não conseguindo muito contra-ataque. Você acha que é essa forma que o Botafogo tem que jogar, mais agressivo no primeiro tempo e segurando um pouco mais no segundo, até por conta do desgaste físico? Acho que a gente hoje marcou muito melhor atrás da linha da bola, deixando a equipe do Vasco jogar e saindo no contra-ataque. Eu acho que a gente deu um pouco melhor assim, como a gente vinha jogando. E a gente, natural a gente cansar, pelo tanto que a gente correu, pelo tanto que a gente marcou, a gente lutou muito. E ali no final tava todo mundo exausto, todo mundo cansado. Mas eu volto a frisar, a gente fez uma grande partida, a gente tava precisando dessa partida, de levantar o ânimo, de voltar a vencer, principalmente fora de casa. A gente espera agora embalar na competição, a gente tem um grande jogo dentro de casa agora, a gente precisa continuar vencendo, embalar e botar o Botafogo lá em cima, porque é onde merece. Já era uma estratégia do Botafogo ou vocês sentiram o jogo sempre abrindo pelas laterais? Até teu gol saiu assim. Pelo fato de ter um jogador na esquerda vaiado pela torcida do Vasco, que era o Fabrício, e na direita o Luiz Gustavo improvisado, não tem muito aquela função de um lateral. Isso foi programado ou vocês sentiram no decorrer da partida? Não, como a gente falou, como eu falei, a gente veio com o propósito de deixar os zagueiros deles jogarem, de procurar
sair no contra-ataque, porque a gente tem uma equipe, um ataque muito veloz, e o Aguirre, e depois entrou o Pipão também. Então a gente procurou deixar os zagueiros deles saírem jogando, para quando errasse a gente conseguir o nosso contra-ataque, e assim foi. Primeiro tempo todo a gente tentando, a gente fez 2 gols. E eu acho que a gente tem que jogar desse jeito, marcando, principalmente fora de casa, marcando a equipe deles lá atrás e deixando com que eles erram e a gente sai no contra-ataque rápido. Queria que você comentasse um pouquinho sobre aquele golaço que você fez, uma jogada que você brigou com a zaga do Vasco, deu uma caneta. Como é que foi quase ter marcado aquele golaço aqui hoje em São Januário? Não, estou feliz, a gente conseguiu um grande jogo ali. E eu acho que aquela jogada merecia até o gol. E, infelizmente o zagueiro foi muito bem, recuperou muito rápido na hora que eu ia finalizar. Mas estou muito feliz de voltar a marcar, de voltar a ajudar. Acho que a gente precisa sempre estar ajudando, o Botafogo é isso, a gente precisa sempre estar acho que ligado na partida para quando tiver as oportunidades a gente sempre tá bem marcando os gols. Tiesa, não teve lei do ex contra o Vasco, mas teve contra o Fernando Miguel, né? Ex-companheiro seu. Como é que foi para você fazer um gol no Fernando Miguel? Teve alguma brincadeira depois? Vocês se falaram antes e depois da partida? Como é que foi? Não, o Fernando é um grande amigo, eu respeito muito. A gente vai trocar de lugar aqui na zona mista agora, porque tem jogadores do Vasco saindo. Vamos para o outro lado aqui, tentar acompanhar a entrevista. Tenta chegar lá pertinho para poder ouvir a palavra de mais um personagem aqui falando, o Andrei por aqui. Agora vamos ouvir o Andrei, autor do gol do Vasco da Gama. Isso ajuda o Vasco. Estou muito triste pela derrota de hoje. Ninguém que é vascaíno de coração ficou feliz, então eu sou mais um que está muito triste pela derrota. Acho que temos que trabalhar para reverter isso quarta-feira contra o Cruzeiro. Andrei, eu cheguei agora no meio da tua entrevista, assim, claro, não é o resultado que se esperava, o Vasco queria 2 vitórias seguidas em casa, né, conseguiu isso contra o Paraná, mas o sentimento do teu gol, assim, que foi um golaço, quem estava fora, foi um gol bonito de ver. O gol foi bonito, foi bastante bonito, mas não ajudou o Vasco, então eu estou triste pela derrota. Eu acho que esse é o sentimento de todos, triste pela derrota dentro de casa, ninguém gosta de perder, então temos que trabalhar, temos que reverter isso, porque só a gente mesmo dentro de campo que pode mudar essa situação. Então vamos trabalhar, quarta-feira tem mais uma oportunidade contra o Cruzeiro para reverter isso e sairmos com a vitória lá de BH. Andrei, jogar aqui em São Januário com esse clima por parte da torcida, a bola queima, é mais difícil, dá medo de errar. O Lucas Santos agora disse para mim que dá medo de errar. Acho que com a torcida nos apoiando, estando do nosso lado, nos dá mais liberdade de jogarmos sim, de irmos para cima, de fazermos o nosso. Estamos acostumados a jogar aqui dentro de São Januário, ainda mais a gente que veio da base, então não tem que ter medo de errar, tem que ir para cima e tentar. Acho que é daí que saem grandes jogadores tentando, então é isso. Apesar do momento não ser tão favorável, além do golaço que você fez hoje, no último jogo, na vitória contra o Paraná, o gol do Pikachu foi de um lançamento muito bonito seu. Você sente que a sua fase individual está mudando? Que você está se sentindo mais confortável para jogar e você vem num momento de ascendência? Sim, acho que a gente trabalha para isso, para chegar dentro de campo e tentar fazer o melhor possível. Graças a Deus as coisas estão acontecendo para mim, mas tem que começar a acontecer para o Vasco também, então vamos trabalhar para quarta-feira contra o Cruzeiro, reverter isso e todos ficarem felizes, porque nós queremos sempre a vitória. Sobre as muitas alterações que o Vasco, com as quais o Vasco está tendo que lidar. Hoje, no término da partida, a gente viu vários jogadores, inclusive, caídos em campo. Um pouco é tabela mesmo, né? É o desgaste dos confrontos e compromissos, mas o Vasco também está tendo que usar jogadores que ainda estão voltando de lesão, está tendo que mudar muito o esquema por conta dos jogadores que estão no departamento médico, cumprindo suspensão. Como é que está sendo isso para vocês na parte física também, falando sobre isso? Com certeza, nós somos um grupo, então precisamos de todos. Quando um não está bem, quando um está machucado, vai entrar outro e vai corresponder. Eu acho que todos trabalham da mesma forma, da mesma maneira. Claro que você pega ritmo de jogo jogando, mas eu creio que quem entrar está preparado e vai ajudar o Vasco.
Aí a gente viu todo o trabalho da repórter Daniela Boaventura, ao lado do Vasco da Gama, que perdeu para o Botafogo 2-1, também com destaques do Glorioso. Houve tensão nas arquibancadas, a gente já mostrou, mas agora a gente muda o radar, porque amanhã tem Santos e Vitória na Vila Fogo. Giovanni Augusto, jogador do Vasco, que ficou pedindo pênalti ali durante a partida, tá falando e a gente vai acompanhar agora. Estava um pouco pesado, os torcedores não ajudando muito. Quanto que isso atrapalha o desempenho de vocês dentro de campo? Cara, a gente é experiente o suficiente para saber administrar esse tipo de situação. O importante é que a gente tem que manter sempre a concentração, né, para não perder o foco do jogo. É o que a gente vem procurando fazer. Somente a gente vai poder tirar o Vasco dessa situação, temos essa responsabilidade e eu tenho certeza que a nossa equipe é madura o suficiente para saber dessa situação. Acho que, lógico, quando o torcedor do nosso lado as coisas tendem a acontecer naturalmente, espero que a gente possa voltar a fazer bons jogos e a torcida volte a ter a confiança na gente. Você vem voltando aos poucos, né? Hoje pareceu que o Zé até te tirou por isso, talvez porque você ainda não possa jogar os 90 minutos. Como é que você está se sentindo e o que você achou do seu desempenho dentro de campo? É verdade, a gente está tendo um pouco de cuidado, né? Porque fiquei muito tempo sem jogar e todo mundo sabe que dá dificuldade, que é aguentar jogar 90 minutos. E hoje foi meio que combinado eu tentar jogar ali até 70 minutos e graças a Deus consegui sair com cãibra. Então acredito agora que vou ter uma sequência. E agora é ter tranquilidade, paciência para que a gente possa trabalhar durante a semana e no próximo jogo a gente fazer um grande resultado. A expectativa agora, a gente falava com o Ricardo há pouco com relação ao confronto de meio de semana. Apesar de ser um clássico, era uma oportunidade de estar jogando com a torcida a favor, de tentar pontuar, de tentar, né, melhorar a situação na tabela. Agora o confronto é fora de casa, é contra o Cruzeiro, que vem num momento muito bom nessa temporada, jogando no Mineirão. Qual é a expectativa para essa partida, levando em consideração que o Vasco tem tido muitos desfalques, ainda tem muita gente no departamento médico, gente voltando como você, que ainda não está conseguindo fazer os 90 minutos. Como é que fica a perspectiva para essa próxima rodada? Um pouco do jogo, acredito que a nossa equipe não fez um mau jogo. Eu acho que a gente tem que concentrar um pouquinho mais ali para poder minimizar os erros. Tínhamos a vantagem de estar jogando em casa, né, com o apoio do nosso torcedor. Infelizmente não conseguimos, mas agora é passado. Temos um jogo já na quarta-feira muito difícil, mas nós já fomos até Belo Horizonte, já fizemos bons jogos lá. Eu tenho certeza que a nossa equipe tem tudo para ir lá e conquistar, quem sabe, os 3 pontos. Então, obrigado. Então, olha, o Giovanni Augusto, que é um dos últimos jogadores aqui a deixar São Januário do lado do Vasco, do lado do Botafogo todo mundo já saiu. Ainda tem o Ramon e o Wagner que estão no doping, então esses jogadores talvez demorem um pouquinho mais aqui para sair. O Giovanni Augusto falando da sequência de lesões, né? Hoje ele pediu para ser substituído, entrou o Riascos no lugar dele, que não teve uma noite feliz. O Riascos acabou errando muitas finalizações, perdendo algumas roubadas de bola, e aí o Vasco já no segundo tempo não conseguiu reverter o placar, perdendo por 2-1 em casa para o Botafogo. Volto com vocês. Valeu, muito obrigada pelas informações, Daniela Boaventura e Giovanni Augusto, que ficou pedindo aquele pênalti aos 26 do primeiro tempo, Felipe. A gente já falou que o Botafogo com essa vitória subiu, agora a gente vai falar de um time que já liderou o campeonato. Demorou, neste momento o diretor executivo do Vasco da Gama aparece, Paulo Pelaipe, vamos saber o que ele tem a dizer. Terminado o jogo, o treinador Zé Ricardo pediu uma reunião comigo, com o Nilton, com o presidente Campelo e solicitou demissão do cargo de treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tentamos demovê-lo porque não estava dentro dos nossos planos, queríamos que ele continuasse, mas a posição dele foi uma posição irredutível e lamentavelmente nós estamos aqui perdendo um grande profissional. Então nós estamos comunicando que a partir de hoje o Zé Ricardo não é mais treinador do clube. Nós queremos agradecer ao trabalho dele, o pessoal da comissão técnica, e vamos agora com calma conversar com o presidente Alexandre Campelo, com o Nilton Drummond, e provisoriamente vai assumir o comando o Valdir Moraes. Valdir Bigode, mas o nome dele é Moraes. É Valdir Moraes. Pode haver? Mas... Pelaipe, boa noite.
A gente estava mesmo estranhando essa demora do Zé Ricardo, mas não queria se antecipar nada, né? O clima não está bom, a torcida hoje cobrou muito de alguns jogadores do time, teve briga entre os torcedores. Eu queria te perguntar o seguinte, o que ele alegou? Ele deve ter dado uma justificativa para ter esse caráter irrevogável, a demissão dele. Se ele se considera culpado por esses resultados do Vasco, a campanha aqui não é boa, começou bem, foi caindo e agora o Vasco está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O que ele alegou? O que ele pretende fazer? Por que ele pediu demissão? Ele chegou a explanar para vocês? O que eu acabei de dizer, ele pediu, ele não quis, ele achou que era o momento dele sair, de abrir espaço para um outro profissional. Nós tentamos demovê-lo porque nós não tínhamos interesse nenhum em que o Zé Ricardo saísse do clube, mas tivemos que respeitar a decisão, uma decisão pessoal, de foro íntimo, que nós respeitamos. Então, por isso, eu estou aqui para comunicá-lo. Agora, você falou que nós estamos a 3 pontos mas nós temos um jogo a menos, uma partida a menos, e então a nossa pontuação é uma pontuação razoável no Campeonato Brasileiro. Poderíamos estar melhor, perdemos 2 jogos dentro de casa, né, para o Vitória e hoje o Clássico, mas nós acreditamos no grupo de atletas, nos profissionais que estão aqui, e temos certeza que nós vamos fazer um campeonato brasileiro, né, honrando as tradições do clube. Aqui atrás, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Ontem a gente teve um episódio na entrevista coletiva do Zé Ricardo, que ele falou sobre a situação do Evander, já dando como certo, né, pelo menos a troca com os jogadores do Atlético, e aí depois hoje a gente teve essa notícia de que a negociação melou. Só para a gente tentar entender, né, como eu imagino que pegou todo mundo de surpresa, teve alguma relação? Zero, peso? Nenhum problema, né? O Zé participou, como sempre, aqui no Vasco. As coisas iniciam pelo presidente e terminam pelo presidente, a palavra do presidente. Quando nós iniciamos qualquer tipo de negociação, nós conversamos com a comissão técnica, com o treinador, e depois levamos o assunto para o presidente autoriza, e quando nós vamos fazer qualquer fechamento de negócio, também é levado ao presidente, que tem a palavra, afinal, né, porque sabe das condições financeiras do clube, e é uma pessoa que tem nos dado todo o apoio, tem nos ajudado muito, está sempre ao nosso lado, conversando, né, e é a pessoa que é o presidente do clube, é a pessoa que decide, que tem a última palavra. Então, esse assunto não foi tocado nessa reunião com o Zé Ricardo, e simplesmente ele alegou motivos dele, pessoais, que nós tentamos demover, por isso até que demorou, né, a nossa chegada aqui, mas infelizmente era uma posição já definida por ele e que ele achou que era a melhor solução para esse momento. Pelaipe, certamente o Zé conversou com vocês sobre esses motivos, e seria importante para a gente entender se tem alguma coisa a ver com o resultado que o time vem mostrando dentro de campo, se tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o time talvez não compreender o que ele exatamente quer, se tem algo ligado com o trabalho que ele vem desempenhando, ou simplesmente são questões pessoais que ele quer resolver. E um outro ponto, em algum outro momento antes disso, ele já tinha sinalizado algum tipo de desejo de sair, ou poderia vir a ter algum motivo para sair, ou vocês também foram pegos completamente de surpresa? Fomos pegos completamente de surpresa, não esperávamos, nunca houve nenhum tipo de conversa com o Zé Ricardo nesses meses que nós estamos, de janeiro até agora, né? É uma pessoa que merecia toda a nossa confiança, e merece a nossa confiança,
apesar de, lamentavelmente, estar nos deixando hoje, mas é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito séria, né? Um grande profissional, por isso é que nós queríamos que ele ficasse, e ele nunca conversou sobre esse assunto, esse assunto nunca teve no vestiário nenhum tipo de manifestação do Zé Ricardo. Mas os problemas são completamente pessoais ou tem a ver com os internos? Ele alegou problemas pessoais que nós estamos respeitando. Boa noite, Pelaipe. Aqui no fundo. Como você disse, vocês foram pegos de surpresa, mas o ano do Vasco continua. Quais são os planos da diretoria? Lógico que foi praticamente agora o pedido de demissão do Zé Ricardo, mas já amanhã já tem treino. Quem assume de imediato a equipe vascaína? Olha, eu falei que é o Valdir, né? O Valdir Moraes, que todos vocês conhecem como Valdir Bigode. E nós temos treino na segunda-feira. E o presidente agora, com calma, o departamento de futebol com calma, vai começar a pensar esse assunto a partir de amanhã, porque nós fomos pegos realmente de surpresa, não temos nenhum nome na cabeça, né? E amanhã, a partir de amanhã, nós vamos começar a pensar juntamente com o presidente Alexandre Campelo. Pelaipe, boa noite. Boa noite. Claro que vocês foram pegos de surpresa e, como você falou, vocês não têm um nome. Mas já deve ter na sua cabeça um perfil de técnico que o Vasco procura ou vai procurar. Você poderia falar sobre isso, pelo menos? Não, eu vou te dizer com toda honestidade, nós não tem perfil na cabeça. Nós temos ainda, porque nós não tivemos tempo de pensar, porque, como eu disse, vou ser repetitivo, nós fomos pegos de surpresa, então nós não conversei com o presidente, nós não conversamos com o presidente ainda, nem eu, nem o Nilton. Nós vamos conversar durante o dia de amanhã. Amanhã à noite o Nilton vai para a Conmebol para representar o clube no sorteio da Sul-Americana. Então, e aí a partir hoje vamos dormir, vamos para casa, colocar a nossa cabeça no lugar, né? Uma noite de sono no travesseiro é um bom conselheiro, com calma, porque realmente o que eu disse para vocês, qualquer pergunta que você me fizer de perfil, de quem vai ser, qualquer coisa que eu falasse, eu estaria enganando vocês, não sendo desonesto com vocês todos que estão aqui, porque realmente não passava pela nossa cabeça a saída do Zé Ricardo, e agora, com calma, com tranquilidade, que realmente a gente tem que ter muita tranquilidade, muita calma nessa hora, para ver, né, o profissional que o presidente, que o departamento de futebol vai escolher para comandar o clube. Tá. Boa noite. Boa noite. Mas vocês vão dar preferência para um treinador que já tenha história no Vasco, tenha sido campeão pelo Vasco, Olha, nós com calma vamos ver o que nós vamos fazer, como eu disse, a partir de amanhã. A partir de amanhã nós vamos começar a pensar. Eu sei que vocês vão começar a especular nomes, que faz parte do trabalho de cada um dos senhores, das senhoras e senhoritas que estão aqui, mas nós temos que ter, como eu disse, a tranquilidade, a calma necessária para procurar fazer uma escolha que realmente seja boa e que traga frutos para o clube. Então, a partir de amanhã, nós iremos começar a conversar com o presidente Alexandre Campelo. Pelaipe, o Vasco não vai encontrar um mercado muito aberto nesse sentido em termos de treinadores, né? Não tem muita gente aí fora, um ou outro e tal, mas talvez ninguém que o Vasco tenha condições no momento de bancar. Há a possibilidade do Valdir ser efetivado, isso vai depender dos resultados principalmente, ou vocês também trabalham com essa possibilidade do Valdir continuar? Olha, o tempo, nós temos que dar tempo ao tempo, né?
Não podemos fazer uma previsão de futuro hoje, nesse momento. Agora, nesse momento, nós recebemos essa notícia que nós não esperávamos. Estamos absorvendo a notícia ainda, entendeu? E todos nós ficamos muito tristes. O presidente ficou triste, eu estou triste, o Nilton está triste, porque o Zé Ricardo além de ser um grande profissional, sério, competente, é um grande ser humano também. Nós sentimos muito, mas sentimos muito mesmo que ele tenha pedido demissão. Esta é a nossa realidade do momento. Agora, a partir de amanhã, a vida continua, nós vamos trabalhar para que nós possamos ter um nome para treinar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Para encerrar a entrevista coletiva, eu não vou nem mais insistir nesse assunto, Zé Ricardo. Estou vendo que você está sendo bem honesto, bem sincero, que foi pego de surpresa e não tem, acho que, mais o que acrescentar nesse momento. Agora eu te pergunto duas coisinhas. Uma, primeiro, o presidente participou dessa decisão dele lá, da reunião, e a outra, queria que você esclarecesse um pouco mais. Teve uma pergunta de um companheiro, não me lembro quem foi agora, que perguntou sobre o Evander, um negócio desfeito. Dá para você explicar esse imbróglio aí do Evander? Porque ontem o Zé Ricardo, ele mesmo anunciou que o Evander tinha sido trocado pelo Lucas Cândido e Marquinhos, do Atlético. E tinha um jogador que estava para vir também, praticamente acertado, não me recordo agora o nome, um jogador chileno, né? Se essas transações, a partir de agora, todas não acontecem mais, ou há a possibilidade de alguém vir, o Evander não ir? Explica para a gente, por favor. O presidente participou da reunião, a reunião participou o Zé Ricardo, o seu auxiliar Kleber, o preparador físico Ricardo, e o presidente Campelo, o Nilton Drummond e eu. Então, o presidente participou, evidentemente, uma decisão desta importância. O presidente está sempre dentro do clube e ele está sempre dentro do futebol, ajudando o futebol, viajando junto, contribuindo com a sua experiência aqui, então está sempre junto. O assunto ontem foi vazado em Belo Horizonte, era uma negociação que estava sendo feita desde terça-feira à noite, né? E não existia realmente a possibilidade, mas não houve uma decisão da diretoria do Vasco, do presidente, né? E que, como eu disse para vocês aqui, para iniciar a negociação, houve o ok do presidente, e quando nós achamos que não era um negócio bom para o clube, nós aqui temos que cuidar do clube, fazer o que é melhor para o Vasco, e o presidente nos telefonou, falando conosco, dizendo que nesse momento não via a negociação de forma positiva, porque o Evander é um menino criado dentro do clube, entendeu? É um ativo do clube, e nós temos que preservar o patrimônio do clube. Foi isso, por isso que a negociação não se realizou, porque houve um consenso, uma ideia do presidente junto com o departamento de futebol à noite de ontem, para não efetivar a negociação com o Clube Atlético Mineiro. O chileno, nós estamos conversando, nós temos o Nilton está conversando com o pessoal, está em troca de documentação, e a negociação continua. Tá, então as palavras de Paulo Pelaip, diretor executivo do Vasco, dizendo com todas as letras que Zé Ricardo não é mais técnico do Vasco, ele pediu demissão, eles foram pegos de surpresa, o Paulo Pelaip deixou isso bem claro também, e a gente vai dar uma olhada nos números do Zé Ricardo, que depois o Felipe também vai trazer algumas informações sobre aquela possibilidade de deixar o Vasco. Tá ali então na tela, 50 jogos no comando do Cruz Maltino, 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Ele assumiu o Vasco dia 25 de agosto de 2017, Felipe. Até contextualizando, uma espécie de retrospectiva do Zé Ricardo. Ele assumiu o Vasco da Gama no ano passado, pegou o time numa situação delicada, levou a equipe à fase de mata-mata, né, a primeira fase
da Libertadores e com isso fez um ótimo trabalho, garantindo inclusive o Vasco na fase de grupos. E aí recebeu a sondagem do Al Ahly, ficou a repórter Daniela Boaventura acompanhando essa notícia que pegou muita gente de surpresa. Daniela, voltamos com você. Pois é, Felipe, pegou muita gente de surpresa, inclusive a diretoria do Vasco, que não esperava nesse momento, já com tantos jogadores lesionados, com tantos problemas dentro das quatro linhas, não poder contar com o treinador. Mas algumas coisas, algumas possibilidades, claro, o ideal é ouvir o Zé Ricardo, mas tem algumas coisas para a gente falar e para a gente analisar nesse momento. Ontem, durante a entrevista coletiva, o Zé Ricardo confirmou a troca do Vasco com o Atlético Mineiro. Viriam o Lucas Cândido e o Marquinhos, um volante e um atacante, posições carentes aqui no Vasco da Gama, e iria para lá o Evander. O que a gente sabe nos bastidores? Que os empresários e a família do Evander não concordaram com isso. O Vasco também soube que o Lucas está num período de readaptação depois de algumas lesões, como vem, por exemplo, o Giovanni Augusto, que precisou ser substituído hoje pelo Riasco, já veio assim do Vasco da Gama sem totais condições de entrar no campo. Então esse negócio foi desfeito e o Zé tinha anunciado isso ontem durante a entrevista coletiva, apoiando muito essa troca, dizendo que era boa para todos os lados. Então, assim, podem ser vários casos. Pode ser esse caso da falta de reforços que foram prometidos a ele, que ainda não chegaram. Já treina no clube o Raul, que fechou o contrato, acabou o contrato com o Ceará e se apresentou aqui no clube, começa a treinar na segunda-feira. E existe a expectativa também do jogador de 21 anos, atacante da Laú, o Arancibia, mas ainda falta assinar o contrato. O Pelaipe, durante a entrevista coletiva dele, disse o seguinte: o Zé Ricardo alegou motivos pessoais. E a gente lembra o seguinte: a torcida do Vasco vem hostilizando muito a equipe, vem vaiando, não tem apoiado. E quando o Zé ainda comandava o Flamengo, teve um episódio que fez ele trocar o telefone e que fez ele fazer menção de que gostaria de sair do clube. A diretoria naquela ocasião segurou, mas a família do Zé Ricardo chegou a ser ameaçada. Então a gente não sabe, é só uma especulação, se pode ter acontecido isso novamente agora à frente do Vasco da Gama. Vocês colocaram bem aí, né? Ele assumiu o Vasco no dia 25 de agosto, então são quase 10 meses de trabalho. Assumiu no lugar do Milton Mendes e agora com a saída do Zé depois de 50 partidas no comando do Cruz Maltino, quem assume interinamente, quem pega essa missão é o Valdir Bigode. E hoje, na hora que eu cheguei aqui no estádio de São Januário, eu encontrei o Valdir no elevador e a gente bateu um papo bem rápido, assim, subindo o elevador 2 andares ali. Eu falei: e aí, Valdir, o Breno não se recuperou a tempo, vai ter que entrar com o Eraso mesmo? E aí ele falou: a situação tá complicada. Eu falei: pois é, o Thiago também vai voltar a treinar, o Thiago Galhardo só na segunda-feira, né? Ele falou: pois é, tá difícil montar time aqui. Ou seja, cai no colo do Valdir uma situação que ele já sabe o tanto que é complicada, e com um jogo bem difícil na próxima quarta-feira, o Cruzeiro fora de casa. O carro do Zé Ricardo ainda está aqui no estacionamento, então a gente segue esperando na tentativa de repente, ouvir o agora ex-treinador do Vasco. E eu volto a chamar vocês. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Daniela Boaventura. Portanto, então o Zé Ricardo não é mais técnico do Vasco. O Vasco que na próxima rodada, agora com todos esses problemas, vai ter que encarar o Cruzeiro na quarta-feira. Então a peleia também um pouco complicada, um jogo complicado para o Vasco, que está em 12º na tabela do Campeonato Brasileiro. E agora a gente fica então esperando para ver como vai ficar a situação. Valdir Bigode fica interinamente por enquanto. A gente faz um breve intervalo e na volta tem mais informações sobre essa bomba e sobre também a nona rodada.